Olá, meus queridos amigos, como estão vocês? A gente começou essa série de vídeos aí. No primeiro, a gente falou aí sobre a lei de repatriação de bens não declarados no exterior. E a gente começou com a introdução no primeiro vídeo, fizemos uma introduçãozinha, pá, belezinha. Depois, dentro da introdução, veio o quê? O que fala a lei de repatriação de bens não declarados no exterior? Sobre a possibilidade de você aderir ao regime especial de regularização cambial e tributária, que tem a sigla do RECT. Mas aí aderir a esse regime. E a gente, no segundo momento, no segundo vídeo, falando do espírito ali, do RECT, como é que ele funcionava, né? Qual que eram as intenções, por que aquela lei estava sendo feita. E falamos aí do bondinho da alegria, né? Qual que seriam os crimes que, mesmo eles acontecendo, teria anistia para poder haver a adesão ao RECT. Agora, ter pressuposto de adesão ao RECT. Agora, como aderir a esse regime especial de regularização cambial e tributária? O requisito essencial para adesão ao regime especial de regularização cambial e tributária é a origem do bem existente no exterior ser lícita, isto é, resultante de atividade não vedada por lei. Origem ilícita não se confunde com saída ilícita dos recursos financeiros levados ao exterior. O próprio nome do programa já diz tudo: regularização cambial tributária. Sendo lícitos os recursos mantidos no exterior, eles podem ser regularizados mediante entrega do Descarte, de forma do artigo 4º e 5º. O prazo para apresentação do Descarte, que teve seu início em 4 de abril de 2016, findou-se em 31 de 10 de 2016. Após encerrado esse prazo, terá início a ação fiscal de identificação dos bens existentes no exterior, mediante utilização das normas da Convenção de Assistência Mútua Administrativa em matéria tributária para a troca de informações tributárias e financeiras, de forma automática por via do Comparable Standards, CRS, que é semelhante ao instrumento normativo norte-americano Forthrightly Account Tax Complete. Nome americano, vamos lá. Essa regularização sempre esteve ao alcance de cada interessado mediante denúncia espontânea, que eu falei no vídeo passado, que está no artigo 138 do CTN, que exclui a responsabilidade, né, a responsabilidade penal, né, desde que feita antes da ação fiscal, né? Tira a sanção se você faz a denúncia espontânea antes da ação fiscal, acompanhada, se for o caso, de pagamento do tributo devido, acrescido dos juros moratórios. Então não adianta só você espontaneamente declarar que você deve, né? Você tem que fazer isso antes de haver uma ação fiscal e tem que haver o pagamento com a devida correção monetária e os juros. Contudo, esse dispositivo não assegura a exclusão de responsabilidade penal de formas expressas, tudo indicando circunscrever-se a exclusão de responsabilidade apenas no âmbito tributário. Então, as sanções tributárias, elas estariam resolvidas com a questão da denúncia espontânea do artigo 138 do Código Tributário Nacional, que está aí desde 1966. Então, a denúncia espontânea sempre esteve ao alcance de todos, mas ela pode quebrar sanções tributárias, mas não tem a capacidade de quebrar sanções penais. E aí, a gente falou no vídeo anterior quais são os tipos de crime que poderia haver aí essa anistia. Falamos aí de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, né? Esses crimes aí do colarinho branco que são bem comuns aí no nosso país, e não só no nosso país, viu, gente? No mundo inteiro, né? Contudo, esse dispositivo não assegurava a exclusão da responsabilidade penal de forma expressa, tudo indicando circunscrever-se a exclusão de responsabilidade apenas no âmbito tributário, para promover a desoneração da multa tributária. Porque as sanções tributárias geralmente são multas. A adesão ao regime especial de regularização cambial e tributária oferece a vantagem de anistia expressa dos crimes, né? Olha só, é a anistia expressa dos crimes especificados, que eu falei na oportunidade passada,
da lei, além de percentual menor de imposto de renda sobre os rendimentos não oferecidos à tributação. Então houve um duplo benefício: a anistia da sanção penal e uma alíquota menor no recolhimento do imposto de renda. Então foi para estimular mesmo, para que as pessoas aderissem. A regularização de ativos superiores a 100 mil dólares envolve a intervenção obrigatória de instituição financeira autorizada a funcionar no país. Sabemos que algumas instituições financeiras opuseram resistência a essa intervenção, provavelmente por causa da previsão de anistia de crime de lavagem de dinheiro, incluída no elenco do parágrafo 1º do artigo 5º, na contramão das diretrizes traçadas pela OCDE. Então, o Brasil, aí você vê aquela dificuldadezinha do Brasil entrar na OCDE, né? Uma organização mundialmente conhecida que agrega países com economias fortes, que respeitam condições de responsabilidade fiscal e tudo. Mas o Brasil contrariou aí, né? Foi na contramão das diretrizes traçadas pela OCDE, quando colocou principalmente o crime de lavagem de dinheiro. Essa anistia incluída pelo legislador brasileiro, vai de fato na contramão da realidade internacional, que acompanham as diretrizes da OCDE e de que não faz parte do Brasil. Até o momento o Brasil faz parte. Bolsonaro, o governo atual, não vou falar de Bolsonaro, falou o governo federal, tentou entrar na OCDE e foi surpreendido porque, na verdade, a vaga que apareceu foi dada à Argentina. Nós não estamos na OCDE ainda. Mas a OCDE é tema para outro vídeo, para a gente falar o que é a OCDE, as atribuições, aí já é o direito internacional, né, em um outro momento. Mas que no Brasil não integra a OCDE, mas integra o G20, alinhado com as normas daquela organização internacional. Enfim. Aí é o ponto que chegamos. Mais posteriormente, a gente precisa estudar os efeitos da adesão ao regime especial cambial tributário. Apresentado o Descartes, né, que é as perguntas e respostas, o documento necessário, e pago os impostos devidos, a multa de regularização na forma, né, do item anterior, né, a multa de regularização, né, que vai existir, cessa a responsabilidade tributária e fica o contribuinte que aderiu ao regime especial cambial tributário anistiado dos crimes previstos no parágrafo 1º do artigo 5º daquela lei, da lei de repatriamento, que englobava lavagem de dinheiro e que englobava evasão de divisas, por exemplo, dentre outros, né, falsificação de documento público, e enfim, que são aqueles denominados no item 3 deste estudo, né? Contudo, no que tange aos crimes de falsidade ideológica, que estava na lei, e de uso de documento falso, que estava na lei, a anistia não é irrestrita, né? Por força das ressalvas do artigo 9º em verbis. Aí vamos lá, aquele conjunto de práticas penais que davam a anistia para adesão ao regime especial de regularização cambial tributária, ela fez uma exceção a 2 crimes, que foi a de falsidade ideológica e o crime de uso de documento falso, né? Que não foi uma anistia irrestrita. Segundo o artigo 9º em verbis, aqui eu vou falar ipsis literis, né? Será excluído do regime especial de regularização cambial tributária o contribuinte que apresentar a declaração ou documento falso relativo à titularidade da condição jurídica do recurso, bens ou direitos declarados no termo do artigo 1º dessa lei ou a ambos os documentos previstos no parágrafo 8 do artigo 4º. Beleza. Se durante você está fazendo a regularização, você for e apresentar uma declaração ou um documento falso sobre titularidade e condição jurídica do recurso, aí sim você não vai ter anistia. Aí é o ponto da ressalva. Em que momento há uma ressalva daquele tanto de condições
da lei de repatriamento. Agora vamos falar dos riscos da exclusão da lei especial de repatriamento cambial e tributário. Se não tiverem sido pagos o imposto ou a multa até o dia 31/10/2016, pessoal, estou fazendo esse vídeo porque foi uma coisa que aconteceu a pretérito e que tem chance de acontecer futuramente. Ou se forem constatadas a apresentação de declarações ou documentos falsos relativos à titularidade da condição jurídica do recurso, o contribuinte declarante será excluído do regime especial de repatriamento de recursos cambiais e tributários, seguindo-se a cobrança dos valores equivalentes aos tributos, multas e juros incidentes, sem prejuízo da aplicação de sanções cíveis, penais e administrativas cabíveis. Daí o cuidado que se deve ter na apresentação do Descartes. Então, o documento do Descartes é muito importante, ter muito cuidado. Contudo, os dados utilizados na Descartes não poderão por si só lastrear o procedimento investigatório. Dispõe o parágrafo 2º do artigo 9º. Na hipótese de exclusão do contribuinte do regime especial de regularização cambial e tributária, a instauração ou a continuidade de procedimentos investigatórios quanto à origem dos ativos objeto de regularização somente poderá ocorrer se houver evidências documentais não mencionadas à declaração ao contribuinte. Retificadoras das declarações de ajuste anual, o DAA. Apresentada a Descartes, pago o imposto e a multa, o contribuinte deve apresentar a retificadora da DAA do exercício de 2014 até o dia 31 de dezembro de 2016, conforme prorrogação conferida pela Receita Federal do Brasil 1665, de 19 de outubro de 2016. Em relação aos rendimentos dos ativos gerados no exercício de 2015, deverão ser objeto de pagamento do imposto de renda mediante retificação da declaração do exercício de 2016, ano base de 2015, considerando-se essa retificação como medida de denúncia espontânea prevista no artigo 138 do CTN, a fim de exonerar o pagamento das multas. O contribuinte deverá guardar os documentos relativos ao Descartes pelo prazo de 5 anos, a contar da data de sua apresentação. A partilha do produto da arrecadação. Está havendo pleito dos estados, do município, no sentido de incluir. Eu não vou falar essa questão da partilha, porque isso aqui é uma questão política de como vai ser dividido bem esse valor que foi arrecadado aí com esse regime especial. Agora eu queria falar o que a gente falou no primeiro vídeo, afronta ao princípio da isonomia. O artigo 11 da lei sobre análise impede a adesão ao regime especial de regularização cambial tributária por parte dos detentores de cargos, empresas em funções públicas de direção ou eletivas e dos respectivos cônjuges e parentes consanguíneos ou fins até o 2º grau, ou por adoção na data da publicação da lei. Assim, prescrevendo, a lei partiu da presunção de que os ativos dessas pessoas existentes no exterior têm origem ilícita, Quis aí pegar parlamentares, políticos, pessoas que exercem funções públicas, invertendo o princípio da presunção da não culpabilidade, Se a lei de repatriação só permite a regularização dos ativos de origem lícita, não cabe a discriminação das pessoas referidas no artigo 11, com adesão, e aqui é a crítica, Isso aqui é a crítica. Estabelecendo-se a presunção juris tanto da legalidade e legitimidade da origem dos recursos e objetos de regularização cambial e tributária, Porque não é só o recurso ilícito que está ali, tem o recurso lícito também que dá a possibilidade de repatriação. O princípio da igualdade dirigido ao legislador consiste em tratar igualmente as situações dos iguais. Ativos de origem lícita existentes no exterior e desigualmente situações desiguais, ativos lícitos versus ativos ilícitos. Consoante escrevemos, o tratamento diferenciado dispensado pelas normas legais deve guardar relação de pertinência lógica com a razão diferencial, motivo do tratamento discriminatório. No caso inexistente, em relação de pertinência lógica com razão diferencial, pelo que é inconstitucional o apontado artigo 11.